Olá, eu sou Joel Prazeres e aqui nós falamos de história. Neste vídeo vamos tratar um pouquinho sobre uma retomada das perseguições ao cristianismo depois da conversão das elites e como isso acabou causando uma confusão generalizada que praticamente implodiu o Império Romano. Vamos ao vídeo. Muito bem, nós falamos há pouco com vocês que as elites romanas começaram a ouvir os cristãos e, na medida que foram ouvindo, foram se convertendo. E na medida que eles se convertem, as perseguições se diminuem. O Estado não se mete mais com os cristãos, porque perseguir ricos é complicado. E muitos dos ricos realmente se convertiam. Não era uma conversão superficial. Como é que a gente pode afirmar, historicamente, de que houve verdadeira conversão? Duas razões. Primeiro dado histórico, isso é história. A longevidade, o tempo de vida útil do escravo praticamente dobrou na segunda metade do segundo século. No primeiro século, na primeira metade do segundo século da Era Comum, um escravo em Roma, ele trabalhava no máximo 5 anos. Ele era escravizado hoje, amanhã ele era derrotado em guerra, hoje era trazido como escravo, daqui a 5 anos ele estava morto. Morto do quê? Trabalhos, torturas, exaustão, maus tratos, tudo isso era uma violência muito grande. Por que os romanos faziam isso? Eles não tinham pena das pessoas? Eles não tinham pena dos seus escravos? Não. E era necessário que não tivessem, porque para os romanos a guerra era meio de produção. Então eles precisavam maltratar os escravos, fazê-los morrer, para poder ter motivos para mandar o exército para novas guerras. Então o exército ia para novas guerras e trazer novos escravos era meio de financiar a máquina de guerra romana. Quando as elites, que são os senhores de escravos, começam a se converter, a escravidão não acaba em Roma, mas os escravos saem de 5 anos e chegam na média a 10 anos. Em algumas regiões, como na Capadócia, em algumas regiões, como no norte da Itália, região que mais tarde vamos ter uma escola importante do cristianismo, que é a escola de Milão, de onde nós vamos ter ali muitos santos importantes da Idade Média. A longevidade do escravo chegou acima de 15 anos. Mais que 15 anos o escravo ficava vivo. Por que o escravo durou tanto tempo? Porque ele passou a ser tratado como irmão. A violência não era mais prática dos senhores convertidos ao cristianismo. Então a gente pode sim entender que houve conversão entre eles. Quem nos fala sobre esse dado é o historiador do século XIX, historiador italiano, a serviço da Igreja Católica, da Igreja Romana, chamado Cesare Tanto. Cesare Tanto. Ele tem uma coleção, são 72 volumes, cada um em média com 450 páginas, 72 volumes, aí nós temos quase 35 mil páginas escritas por Cesare Tanto, e ele trata justamente da igreja, da história universal, né? Ele começa com a história dos primeiros impérios, ele faz uma releitura de Tito, faz uma releitura de Flávio Josefo, ele faz uma releitura de Santo Agostinho, e ele traz até o século XIX. E nessa janela sobre o Império Romano, nessa fase, ele trata da mudança que houve no comportamento dos senhores por causa do cristianismo. Isso vai ser tão sério, que Roma ficou sem dinheiro para pagar o exército, porque a única razão que gerava dinheiro para o exército eram as guerras para trazer escravo e vender. E agora não tinha mais. Isso vai acabar possibilitando o enfraquecimento do Império Romano para as futuras invasões bárbaras. É por isso que o teu professor de história do ensino médio te ensinou que o cristianismo acabou com o mundo romano, que o cristianismo acabou com o Império Romano. Isso é verdade apenas em parte, é verdade, depende do ângulo que você olha. Ok, mas como é que as perseguições voltam a acontecer então? Parte das elites que não se converteram ao cristianismo, para ter escravos, tem que pagar escravos cada vez mais caros. Então ele tem duas maneiras. Ou ele trabalha mais
e ganha menos dinheiro para poder sobrar para comprar escravos, ou ele faz guerra contra o seu vizinho, que é um senhor de escravos cristão. Ele vai lá, mata o cara e toma os escravos cristãos dele para si. Então a gente tem uma retomada de perseguição. Um segundo fator de perseguição: como muitos homens das elites se converteram, as religiões, a piedade romana, as religiões romanas, as religiões da Grécia, têm uma perda de arrecadação brutal, vertiginosa. Paulo falou sobre isso. Movidos de avareza, farão comércio de vós. Para essas pessoas que têm religiões pagãs, tudo o que importa é dinheiro. Eles não estão preocupados com a fé, com a esperança de ninguém, somente com dinheiro e poder. Infelizmente, parte da igreja segue esse exemplo maldito hoje. Então, essas pessoas, temos aí as elites não convertidas, temos aí as religiões pagãs. E, de novo, os nossos irmãos, entre aspas, judeus, são causadores de grandes tumultos e perseguições. Finalmente, vamos ter um outro grande problema, um quarto fator de perseguição ao verdadeiro cristianismo. Qual seja, como muitos ricos estavam se convertendo, muitas pessoas vindas do sacerdócio pagão também se converteram. E se converteram com que intuito? Não com o intuito de entregarem seus corações para Jesus, de deixarem-se conduzir a uma vida de santidade, uma vida de piedade diante de Deus, mas eles transformam o cristianismo em negócio. Então eles começam a ensinar o cristianismo de uma forma que lhes favoreça pessoalmente. É nesse tempo que surgem as mais destruidoras, mais avassaladoras heresias. E algumas heresias nem são assim tão esdrúxulas, elas são limpas, cristalinas, mas com uma gotinha de veneno. O que não é nenhum problema, porque Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus havia falado isso também. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, às vezes, uma doutrina que aparentemente é sadia, uma pitadinha, só uma pitadinha de heresia destrói tudo. Então, o que acontece? Estes sacerdotes mercenários, mais sacerdotes pagãos, mais elites pagãs, mais judeus, começam a perseguir os verdadeiros cristãos. Pior de tudo, sacerdotes pagãos cristianizados começam a lutar contra sacerdotes cristãos pagãos cristianizados também. Então vira uma confusão tão grande no Império Romano que ninguém sabe quem é cristão, ninguém sabe quem é pagão, ninguém sabe qual é a religião de quem. Vira uma confusão. Aquilo vai sacudir o Império Romano desde os seus alicerces até a cúpula. Isso assustou o mundo romano de tal maneira que o imperador Constantino, em 325, se vê obrigado a descobrir o que é o cristianismo, afinal de contas. E ele convoca o primeiro concílio de Nicéia, o primeiro presbitério de Nicéia, reunindo todos os bispos das mais variadas tendências do cristianismo. Se você acha que hoje existem denominações demais, se você acha que tem hoje muita igreja de crente dizendo que é igreja de crente sem ser, é porque você não conheceu, você nunca leu o suficiente sobre a história da igreja no segundo e no terceiro século. Aquilo foi uma loucura. Tinha tudo quanto é forma de cristianismo que você puder imaginar. Havia cristãos, inclusive, que faziam coisas absolutamente condenáveis pelas escrituras, inclusive no comportamento sexual, mantendo as velhas orgias do tempo de pagãos, do tempo de romanos. E tudo isso vai ser sanado, ou o objetivo era que fosse sanado, com este concílio de Nicéia, que é matéria para estudarmos em sala de aula.